Olá pessoal, vamos começar agora mais uma aula e nós vamos falar de triângulos, falando aqui do Teorema de Pitágoras, né? Pitágoras, ele foi um importante matemático e filósofo grego. Ele contribuiu muito para a matemática, né? E dentre esses muitos feitos de Pitágoras, o que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar com os triângulos. O que ele fala? Ele fala que as medidas de um triângulo retângulo, elas se relacionam entre elas, né? Então, para a gente pensar em como trabalhar com essas medidas, né? As medidas de um triângulo, eu preciso de conhecer esse triângulo retângulo primeiro. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é identificar o nome de cada lado de um triângulo retângulo. Isso aqui é importante, é primordial para a gente depois trabalhar com a fórmula que Pitágoras criou, ok? Vamos lá. Num triângulo retângulo, por que ele é retângulo? Você já descobriu, né? Você já aprendeu, né? Que o triângulo retângulo é um triângulo que possui um ângulo reto na sua base, né? E por que forma um ângulo reto aqui na base? Isso é uma altura desse triângulo. Qualquer altura forma na base um ângulo de 90 graus. Ah, professor, e se esse triângulo estiver virado? Não importa, tá bom? Ele sempre vai ser perpendicular à base, formando assim um ângulo de 90 graus. Ou seja, um ângulo reto. Então, gente, olha só. O triângulo retângulo, ele possui três nomes aqui, tá bom? Os seus lados possuem três nomes. Um lado a gente chama de cateto, ó, cateto. O outro lado a gente chama de cateto. E a gente também tem a hipotenusa. E é importante você identificar cada nome desse aqui, tá bom? Então vamos lá. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é aquele lado maior do meu triângulo. Eu sempre vou ter num triângulo retângulo uma medida maior. Até posso ter um cateto do tamanho de outro cateto, mas a hipotenusa vai ser sempre maior. E ela, como que forma? Ela é formada pela união dos dois catetos quando forma aqui um ângulo de 90 graus. Né? Ou seja, a hipotenusa ela sempre está oposta ao ângulo de 90 graus. Isso aqui é muito importante, tá bom? Marcar a hipotenusa corretamente, tá bom? Aqui na nossa fórmula, a gente vai chamar a hipotenusa de Azinho, tá bom? Um cateto de B e um outro cateto de C. Não importa a ordem desses dois, mas essa aqui importa a ordem, tá bom? E com isso, Pitágoras vem trazer pra gente uma importante fórmula. O que ele fala? Ele fala o seguinte, ó. Ele fala assim, ó, o quadrado da hipotenusa, ela é igual à soma do quadrado dos catetos, né? Ou a soma do quadrado dos catetos é igual a hipotenusa. Tanto faz, tá bom? Só tem que ficar claro pra gente o seguinte, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Essa fórmula a gente vai usar toda hora. Como é que a gente aplica isso? Gente, olha só, vocês estão aprendendo o Teorema de Pitágoras, né? E Pitágoras vem falar que existe relação de medidas no triângulo retângulo. Ou seja, a gente vai trabalhar descobrindo medidas. A gente sempre vai procurar uma medida aqui. Por exemplo, tá vendo? Tem o 12, tem o x e tem o 16 aqui. A gente precisa encontrar essas medidas, né? Ou seja, essas medidas não, a gente precisa encontrar só o x. Como que a gente vai fazer? Aplicando a fórmula do Teorema de Pitágoras, vai ficar desse jeito, olha lá. Eu falei que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Primeira coisa aqui, olha, quem é a hipotenusa? A hipotenusa é aquela que está marcada oposta ao ângulo de 90 graus, ou seja, que forma pela união dos dois catetos. Então, isso aqui é o A, vou chamar esse aqui de B e vou chamar esse aqui de C. A ordem desses dois não importa. Na hora de montar, é importante você saber quem é a hipotenusa, senão você monta errado, tá bom? Então, vamos lá, ele fala que é o quadrado da hipotenusa. Então, hipotenusa vale x, é quem eu quero encontrar, é x quadrado, igual a B é 16, então 16 quadrado mais C vale 12, 12 quadrado. E aí, só você resolver essas potências aqui, tá bom? Lembrando que isso aqui é uma equação. Então, eu tenho aqui, ó, x quadrado é igual a 16 elevado a 2, é 16 vezes 16, que é 256, mais 12 elevado a 2 é 12 vezes 12. Quanto que é 12 elevado a 2? 12 vezes 12 é igual a 144. Né? Ainda resolvendo a nossa equação, 256 mais 144 é igual a 400. Olha, gente, o que a gente faz agora? Olha, é uma potência. Eu posso passar essa potência para o outro lado, vai virar uma raiz quadrada. Então, x expoente vira radical.
Sempre, professor, vou fazer isso? Sempre. Tá bom? E aí é só você terminar de calcular. Quanto que é a raiz quadrada de 400? A raiz quadrada de 400 é 20, porque 20 vezes 20 é igual a 400. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, dá uma pausa no vídeo aí, tá? E volta lá no início da nossa explicação. Pessoal, uma coisa muito útil aqui. Vocês perceberam que para a gente achar o x, a gente recorreu à fórmula usando o Teorema de Pitágoras, tá bom? Mas eu vou trazer uma coisa para vocês aqui que vai ajudar bastante, tá bom? Que não precisa nem de calcular, não precisa usar a fórmula para a gente descobrir a resposta, tá bom? Como é que funciona? Olha só, Pitágoras trouxe para a gente também os triângulos pitagóricos. O que vem a ser um triângulo pitagórico? É quando as medidas dos lados do triângulo retângulo, elas são números inteiros positivos, né? Como assim, professor? Olha só, vamos começar aqui. O triângulo mais famoso de Pitágoras é esse aqui, formado pelos números 3, 4 e 5. A hipotenusa, tá vendo que é a maior? Esse aqui é o menor triângulozinho que a gente vai ter aqui, tá vendo? O que a gente vai fazer? Por exemplo, se eu te dou uma relação aqui, né? E vamos supor que a gente não tenha o valor aqui, né? O 5, eu tenho 3 e eu tenho 4, e eu quero achar x. Se você decorar que essa relação, essa sequência é válida, 3, 4, o próximo vai ser o 5, você não precisa nem de aplicar a fórmula do Teorema de Pitágoras. Sabe por quê? Olha lá, o 5 é hipotenusa, não é? Ó, 5 elevado a 2 é igual a 3 elevado a 2 mais 4 elevado a 2. 5 elevado a 2 é 25. 3 elevado a 2, 9, mais 4 elevado a 2, que é 16. 25 é igual a 25, tá vendo? Então, se você conhecer o terno pitagórico, né, a gente decora, né, ajuda pra caramba isso aqui, tá bom? Então, não precisa nem de calcular, eu já vou saber de cara, quando olhar 3, 4, o próximo vai ser o 5 aqui, tá bom? E também tem uma relação importante pra gente, que é com os seus múltiplos, né? Por exemplo, vamos ver se você entendeu. Aqui eu tenho um lado 6, aqui eu tenho um lado 8. Obviamente que o número que vai estar aqui tem que ser maior que 6 e tem que ser maior que 8, tá bom? Lembrando que a hipotenusa sempre é o maior. Quando eu falo de múltiplos, eu estou falando de múltiplos desses caras aqui, olha, tá vendo? Eles têm múltiplos? Tem múltiplos. Olha, por que eu tenho 6 aqui? Se eu pensar, eu posso pensar o seguinte, tem um número que é múltiplo dos 3 ao mesmo tempo. Olha, se aqui é 6... eu posso pensar o seguinte, ó, 2 vezes 3 é igual a quanto? A 6, certo? Aqui, então, usando o mesmo múltiplo, 2 vezes, aqui é 3, né? Então, agora eu vou usar o 4. 2 vezes 4, 8. Então, quanto que vai ser isso? Ó? 2 vezes o 5, que eu vou ter 10. Então, esse lado aqui vai ser o 10. Se a gente fosse calcular, olha, mostrando, provando, vamos ver se é verdade? Ó, aqui é x. Então, ó, x quadrado é igual a 6 elevado a 2 mais 8 elevado a 2. X quadrado é igual a 36, 6 elevado a 2, 64. X é igual a 64 mais 36 é igual a 100. X é igual a, o expoente vira uma raiz quadrada. Quanto que é a raiz quadrada de 100? É 10, tá vendo? Não precisa nem de calcular o Teorema de Pitágoras. Tá vendo? Então, se a gente observar que tem uma sequência de múltiplos aqui, ó, tem dois valores que eu conheço. Qual que é o próximo? É o múltiplo entre eles, tá? Então, se a gente tiver medidas que são números inteiros positivos, a gente consegue aplicar aqui o terno pitagórico e encontrar a resposta. Ok, pessoal? Então, essa foi mais uma aula de Teorema de Pitágoras, tá? Fique agora com a próxima aula na sequência aí de resolução de exercícios e até a nossa próxima aula.